prazer. Só um pouquinho mais baixo, Thiago, por gentileza. Todos encontraram? Amém. Diz o texto: então mandou chamá-lo e viu-o entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Vamos enfatizar isso aqui? E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Pode dizer sentado. Glória, glória, Eu gostaria de ministrar uma palavra subordinada ao tema: o Deus que levanta improvável. Você poderia dizer para o teu irmão que está do lado: o Deus que levanta improvável. Aleluia. Falar de Davi é algo muito fácil, porque desde quando nos convertemos à fé em Cristo Jesus, é o personagem depois de Jesus que mais ouvimos falar. Ele só perde para a pessoa do próprio Cristo. Mas bem verdade é que em alguns lugares ele é até mais conhecido do que o próprio Cristo. Todos conhecem a Davi, o belemita, o filho de Jessé. Mas antes de entrarmos na história deste improvável, vamos recordar da onde ele viera. Olha, Davi, ele descende também de uma família de improvável. Como assim, evangelista? Porque se você for meditar no livro de Ruth, Ruth é uma moabita que casa-se com um dos filhos de Elimeleque, Quilion. Este Elimeleque, ele sai de Belém de Judá para a terra dos moabitas, e lá ele passa 10 anos, porque em Belém faltou o pão. O nome Belém quer dizer casa do pão, ou na nossa língua portuguesa, uma padaria. Só que naqueles tempos faltou alimento na casa do pai. E Elimeleque e sua esposa Noemi vai até as terras de Moabe e ali habita. A Bíblia não nos deixa claro por quais circunstâncias Elimeleque faleceu, e nem tampouco os seus filhos Malom e Quilion. Mas diz o texto que tanto Elimeleque quanto Malom quanto Quilion, eles morreram. E Noemi, agora viúva e sem filhos, ela decide regressar às suas terras. E ela tinha duas noras, uma chamava Ruth e a outra Ofra.
E ela chama as duas meninas e diz: olha, eu estou indo embora, vou para minha terra, porque aqui, nesta terra, só me causou sofrimento. Eu cheguei cheia, mas estou voltando vazia. Ou seja, eu não tenho mais o que oferecer para vocês, eu estou indo embora. E as moças disseram: eu também vou com a senhora, minha sogra. E até caminharam alguns quilômetros. Só que em meio à andança, Noemi para e disse: não, filhas, isso não é certo. Retornem para a casa dos seus pais, porque eu já sou velha e avançada de idade, eu não tenho como ter outros filhos. Ainda que eu casasse e tivesse uma gestação hoje, não teria condição de vocês esperar para que os filhos crescessem e vocês casassem. Faz o seguinte, minhas filhas: volta para a tua terra, volta para os teus pais e para os teus deuses, e eu vou embora para a minha terra e para o meu Deus. Ofra se despede e vai embora, mas Ruth fica. Noemi ainda insiste, mas ela diz: não, aonde pousar a senhora, pousarei. Aonde tu ficar, eu ficarei. Aonde tu morrer, eu morrerei. O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. A única coisa que me aparte de ti seja a morte. E a partir dali, as duas seguiram para Belém de Judá. Ali encontra-se um homem por nome de Boaz. Boaz já é um homem idoso, mas possuidor de uma grande terra, onde estava cultivando cevada e trigo naquele período. Deus havia abençoado novamente a terra de Belém. E desta união entre Ruth, a moabita, e Boaz, o belemita, nasce Obed. Obed tem filhos, e o filho desse Obed se chama Jessé. E esse Jessé tem 8 filhos, e dentre esses 8, o menor se chama Davi. Os 3 primeiros filhos de Jessé, eles foram convocados para fazer parte do exército de Saul, que naquele interim era o rei de Israel. Ora, só que Deus rejeitara o reinado de Saul no seu 2º ano de reinado. Só que uma coisa eu aprendo com a Bíblia Sagrada: o fato de Deus rejeitar o reinado de Saul não implica dizer que o mesmo deixará de reinar. Porque se você perceber, no 2º ano do reinado de Saul, Deus o rejeita, porque ele comete desobediência. E Deus dá 2 chances para ele tentar novamente, mas ele continua na existência da desobediência. E Deus, no 2º reinado dele, no 2º ano de reinado, Deus disse: eu já achei alguém melhor do que você e colocarei no seu lugar. Ora, naqueles tempos, Jessé já era um ancião de dias. Tinha uma pequena, um sítiozinho, vamos assim dizer, um pequeno sítio, aonde ele cuidava das suas ovelhas, onde ele cuidava das suas agriculturas, e o responsável pelo cuidar das ovelhas era um dos filhos mais novos. Jessé já tinha 3 participando do exército de Saul, e os outros 5 alguns cuidavam das lavouras,
E o menor de todo, a saber, Davi, ele cuidava das ovelhas. Mas detalhe, não era qualquer ovelha, porque era notório que cada vendedor, cada possuidor de animal, ele tinha dois tipos de currais. Um curral que ficava à beira da estrada, para que todos que passassem a caminho pudessem ver a qualidade das ovelhas, do gado, para que através dessa visão pudesse acontecer uma compra e venda. Mas também tinha um segundo curral. Já esse segundo curral, ele não ficava aparente, ele ficava aqui meio que escondido, e muitas vezes não ficava próximo da casa, mas em algum lugar no meio do sítio. E nesse curral, as ovelhas muitas vezes tinham seus defeitos. Algumas eram cegas, outras eram mancas, outras tinham alguns problemas. E quem era responsável por cuidar dessas ovelhas, que para o comércio não prestava para nada, talvez servisse para o alimento ali dentro dos seus familiares. E essas ovelhas ficavam exatamente aos cuidados de Davi. Davi tinha aproximadamente uns 15 anos de idade, quando Deus chega na casa de Samuel e diz: por que você ainda insiste com Saul, sendo que eu já o tenho rejeitado? Ou seja, mesmo Samuel sabendo que Deus rejeitara a Saul, mas ele intercedia a Deus por Saul, dizendo: Senhor, ele errou, Senhor, mas tem misericórdia. Senhor, ele errou, ele cometeu 2 erros contra o Senhor, mas tenha misericórdia. E isso perdurou por aproximadamente 10 a 15 anos. Porque quando a gente lê o texto, a gente acha que foi de ontem para hoje, mas não é assim. Aqui aproximadamente entre 10 a 15 anos depois, Saul já é rei. Ele já está com aproximadamente 15 anos de reinado, 13, 15 anos de reinado. Está faltando mais 17 anos para ele encerrar o seu ministério, para ele encerrar a sua liderança em Israel. Mas o Deus que disse que já havia escolhido, ele de fato já havia escolhido. No Salmo 89, verso 20 diz: achei a Davi e ungi com o meu santo óleo. Achei a Davi, meu servo, e ungi com o meu santo óleo. Glórias a Jesus. Aí você me pergunta: evangelista, mas eu não entendi o porquê do improvável. É porque era natural que a sucessão real viesse da própria casa de Saul. Saul é da casa de Benjamim. Então, na sucessão, quem era para tomar ou assumir o lugar de Saul era um dos seus filhos.
Deus que não depende da minha e nem da tua opinião para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e com quem Ele quer. Oh glória! Ele diz: eu vou mudar este negócio, eu vou trazer o improvável, aleluia. Eu vou trazer o improvável para sentar nesse trono e para ser príncipe entre o meu povo. Oh, glórias a Deus. Aí Deus chega para Samuel e diz: encha o teu chifre de azeite e vem. Olha só o que Deus faz. Enche o teu chifre de azeite e vem. Como assim? Não seria o ideal dizer: enche teu chifre de azeite e vai? É porque quem chama, ele chega primeiro. Aquele que chama, aquele que levanta, ele já chega primeiro. Então ele diz: oh Samuel, enche o chifre de azeite e vem. Vem por quê, Senhor? É porque enquanto tu vem, eu já cheguei. É porque enquanto tu está vindo, eu já cheguei. Oh glória! Aí Samuel chega na porta, aleluia, de Belém. E na porta de Belém está os anciãos da cidade, inclusive é Jessé, o belemita. E quando ele avista, vem Samuel, o profeta, montado na sua jumenta, com aleluia, um chifre cheio de azeite e uma bezerra cevada na sua montaria para sacrificar. E os anciãos, sabendo de que se tratava de um profeta, só havia duas coisas. Só havia duas coisas quando se via um profeta a indagar: a sua vinda é de paz ou sua vinda é de guerra? Porque quando o profeta chegava em determinada região, ele é o arauto de Deus. Ele é aquele que fala por Deus. Ele é aquele que é, aleluia, o mensageiro primordial do Todo-Poderoso. Porque enquanto o sacerdote pega do povo, vai em oração e apresenta a Deus, o profeta é diferente. Ele ouve de Deus, desce no joelho para poder entregar ao povo. Oh glória! Oh glória! Glória a Jesus! Os anciãos perguntam: é de paz ou é de guerra a tua vida? Samuel diz: acalma vocês aí, a minha vida é de paz, eu vim sacrificar. Jessé, vem sacrificar comigo também. E aproveitando que você vem, traz-os da sua casa. Davi chamou os meninos. Naquele período não estava tendo guerra, o reino estava tranquilo, porque os filhos todos de Jessé estavam em casa. E se os 3 primeiros faziam parte do exército, se tivessem em guerra, eles não estariam. Mas para você ver que Deus, quando quer chamar o improvável, Ele chama no meio de todo mundo. Ele não deixa faltar nenhum. Tem que ser na vista de todos. Oh, glória. Deus deu um período de paz naqueles dias.
Samuel sacrifica juntamente com Jessé e a sua família. E ele disse: após o sacrifício, eu quero entrar na tua casa, porque eu tenho um recado de Deus. Jessé: pois bem, profeta. Finalizaram o sacrifício. Levaram o profeta até a casa de Jessé. E lá ele coloca os seus filhos de pé diante do profeta, em ordem decimal, em ordem decrescente, do primeiro para o último. E quando ele chama o primeiro, ele abre: meu filho. Ele se apresenta diante de Samuel: sim, Senhor, meu pai. Quando Samuel olha para ele, homem bonito, de alta estatura, aparente, Samuel disse: parece com Saul. É alto, é bonito e é forte. É esse o eleito do Senhor. Aí Deus olha para ele e diz: ei, nada disso. Você está olhando o que está fora. Eu olho o que está dentro. Pode passar. Vem o próximo. Deus disse: pode passar. Vem o terceiro. E Deus disse: pode passar. Vem o quarto. Vem o quinto. Vem o sexto. E vem o sétimo. Ou melhor, o sexto. O sétimo não estava presente. O sétimo estava lá na malhada, cuidando das ovelhas que ninguém dava muito valor. E Samuel olha para Jessé e diz: acabou-se os meninos? É só esses? Porque a nenhum desses aqui o Senhor escolheu. Aí Jessé então lembra: ah, sim, tem um menor. Só que ele está lá no curral cuidando das ovelhas. Aí o profeta olha para ele: está cuidando de quê? Das ovelhas. Mas as suas ovelhas não são essas que estão aqui à beira da tua casa? É umas delas. Mas tem outro rebanho que não serve muito para venda. Está em outro curral um pouco mais adiante. E é ele que está cuidando dela. E quando ele cuida dela, ele não deixa nada faltar para elas. É manca, é aleijada, é cega, tem alguma sarna, tem algumas intempéries nelas. Mas o meu filho, ele não deixa faltar nada para ela. Glória. Não deixa faltar nada para ela. E ele todo dia, ele vem e me traz relatório de quantas ele levou e de quantas tem. Samuel diz: manda chamar. Nós não nos assentaremos à mesa. A mesa estava posta, repleta de todo tipo de comida para eles. Mas Samuel diz: ninguém vai sentar à mesa para comer enquanto ele não chegar. Quem sabe um dos servos ou um dos irmãos próximos de Davi vai e o chama e o traz. Vem ele, cabelo ruivo, olhos azuis, pele branca, com pintas no rosto, que nós
nós conhecemos como Sara, franzino, mais ou menos na minha estatura, 15 anos aproximadamente de idade. Quando Samuel olha para ele, Samuel diz: será esse? E enquanto Samuel está na incógnita, diz: será? Deus disse: levanta. Levanta. Oh, glória. Por quê? Ô Senhor, mas passaram 6 aqui bem melhor do que ele, eu sei. Mas você olha o que está fora, eu olho o que está dentro. Oh glória. Mas Senhor, mas passaram 3 valentes que é do exército de Saul. É porque você está olhando as batalhas que você soube. Mas quem está chegando tem batalhas que você não conhece. Oh glória. Mas que eu que tenho visto, sei bem. Aí quem sabe Samuel olha para o garoto e chega perto dele. Aí qual é o cheiro que esse menino tem? É cheiro de perfume da Boticário? Não. É cheiro da perfume, aleluia, de qualquer outra marca conhecida, da Dior, da Chanel? Não. Qual é o cheiro de perfume deste menino? Ele não tem um cheiro, aleluia, essencialmente conhecido, aleluia, pelos boticários. Não. O cheiro dele é cheiro de quem anda no campo, é cheiro de quem cuida de ovelha, é cheiro de quem está cuidando de, aleluia, animal. Mas Samuel diz: é esse, Senhor. E o Senhor diz: derrama. Ei. Eu chamo a tua atenção para aqui. São quase 15 anos. São quase 15 anos que Saul está reinando. Só que no momento em que Samuel pega o chifre de azeite, o mesmo chifre de azeite que ele usou para consagrar a Saul, é o mesmo chifre de azeite. Quase 15 anos depois, ele vem na cabeça de Davi e derrama. Alguns estudiosos vão dizer aí que são aproximadamente entre 1 a 3 litros de óleo. Entre 1 a 3 litros de óleo. Óleo com especiaria, porque não era um óleo comum. Esse óleo tinha especiaria. Primeiro, era feito da própria oliveira. Esse óleo tinha canela. E esse óleo tinha mirra nele. Para quê? Para que a junção entre a canela, a mirra e o extra virgem exalasse um perfume. Que todos que já tiveram a oportunidade de passar por perto e apreciar o cheiro, sabia: este é diferente. Este aqui é diferente. O cheiro não é igual aos demais. Ele tem um cheiro diferente. Oh glória! Aí o que me chama a atenção é que quando Samuel está derramando azeite, o azeite está caindo, diz o texto, e o Espírito do Senhor, oh glória, que até então estava com Saul,
vem e se apossa de Davi. Só que detalhe, Davi foi ungido, amém, glórias a Deus, aleluia. É o novo rei de Israel, mas tem um problema. Ainda tem um rei no trono. Como é que Davi vai assumir um trono se tem um trono? Se já tem alguém no trono? É para você e eu entender que por mais que Deus nos consagre, nos chame, nos unja, há um tempo de processo. Há um tempo de processo. Primeiro, Davi é um jovem que cuida de ovelha. A experiência de guerra que Davi teve foi contra um leão e contra um urso. Mas isso ainda não é o suficiente para torná-lo ele um monarca, para torná-lo ele alguém de pulso forte. Aí é o que acontece? Quando o Espírito de Deus sai de Saul e habita em Davi, agora vem um espírito de tormento e se apossa de Saul. Um ano após esse acontecido, em que Davi é consagrado a rei, um ano após, Saul agora começa a ser atormentado por esses espíritos. E Davi ainda está cuidando das ovelhas do pai, porque é consagrado a rei, mas não deixou de cuidar das ovelhas do pai. Foi consagrado no meio dos seus familiares, mas ainda está cuidando da ovelha dos seus pais. Está em um cargo de destaque, mas ainda continua fazendo a mesma coisa que fazia antes, cuidando das ovelhas do pai. E Saul está atormentado e diz: arranje para mim um tangedor, que talvez esse espírito que me atormenta me deixe. E alguém, ninguém sabe quem, mas alguém chega até Saul e diz: licença para falar, meu senhor. Ele disse: fala. Eu conheço um jovem rapaz, é um rapaz valente, bonito, de boa estatura, de bom aspecto, e é um ótimo tocador. E se ele tocar, esse espírito que te atormenta vai te deixar. Saul diz: vai buscar esse rapaz. Quem é? De onde que é? Disseram: é Davi, filho de Jessé, Robelemita. Mandam chamar a Davi. No chamado, ou seja, agora são 4 filhos de Jessé servindo a Saul. Davi toca a harpa. O espírito maligno sai de Saul e ele dorme como um bebê. E ele diz: olha, a partir de hoje você vai passar a ficar aqui comigo, tá? Avisa lá pro teu pai que você vai ser meu pajem de armas. Só que Davi chegou para ele e disse: Senhor, é uma honra para mim ser seu pajem de armas, mas eu tenho uma obrigação com as ovelhas do meu pai. Vamos fazer o seguinte: enquanto estivermos em paz, eu estou lá cuidando das ovelhas do meu pai. Quando entrarmos em período de guerra, eu venho ser seu pajem de armas. E quando o Senhor estiver atormentado, eu tornarei a vir e tocarei a minha harpa, para que o Senhor fique livre desse espírito. Está ok? Saul diz: está ok. Davi vai e vem, vai e vem, serve ao pai
serve ao rei. Serve ao pai, 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 mas serve ao rei. 2 anos se passam. Os filisteus se levantam contra Saul. Todo mundo conhece a história, capítulo 17 de Samuel. Um homem zarrão de 2,90 metros de estatura começa a afrontar o povo de Israel por 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde. Ele se levantava e dizia: mandem que um homem dos seus exércitos venha degladiar-se comigo, e há de ser que se o seu homem me vencer no campo de batalha, todos nós seremos seus servos. Mas se eu vencer o homem que vocês me enviarem, vocês serão meus servos. Aí eu pergunto: levantou algum homem? 40 dias, 40 noites, 2 vezes por dia. Ninguém se levantava para ir degladiar-se com o gigante. Até que Jessé está dias sem ter notícia dos seus filhos que estão no campo de batalha. E nesses dias, mesmo estando em campo de batalha, Davi não estava servindo a Saul. Davi estava servindo ao pai. Aí Jessé, preocupado com os 3 filhos que estão na batalha e com o povo em si, diz: Davi, meu filho, amanhã cedo vou te enviar a teus irmãos para saber como é que eles estão. Leve especiarias para eles e para o rei e para os comandantes. Leve queijo, leve pães, leve mel, leve isso, leve aquilo. Procure saber como é que eles estão, porque eu preciso de ter notícia dos seus irmãos. E ele, como filho obediente, agora está com aproximadamente 17 anos de idade. Sai de manhã cedinho, aproximadamente 4 horas da madrugada, na sua jumentinha, e vai. E quando ele chega no vale de Elá, aonde está acontecendo aquela batalha, é exatamente na hora que o gigante Golias se levanta e começa a afrontar. Será que vocês não têm um homem sequer para vir gladiar-te contra mim? Será que não há um guerreiro no meio deste exército de Israel que venha combater contra mim? E foi na hora exata em que Davi chega e ele ouve aquelas palavras. E o negócio já estava tão preocupante que o rei agora já tinha dado recompensa para quem tivesse coragem de guerrear. A primeira recompensa ia ser genro do rei, ia casar com uma das suas filhas. A segunda recompensa, a sua família seria isenta de imposto, não pagaria mais imposto. E em terceiro lugar, seria enriquecido. Ou seja, casaria com a filha do rei, isento dos impostos, e ainda ficaria rico. Que proposta boa, né? Mas ninguém queria, ou melhor, ninguém tinha coragem
Ninguém tinha coragem. Homens arrões, belos, fortes e bonitos, mas que não tinham coragem. Aí Davi chega e diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Alguém olha para o lado e quem é você, moleque? Eu sou Davi, o Belemita, o filho de Jessé. Tá vendo aqueles três lá? Eliabe, Samar e o outro lá é meus irmãos. Irmãozinho, acena Davi para eles. Quando Eliabe, o mais velho, e os outros dois olham para Davi e dizem: chegou o encrenqueiro. Chegou o encrenqueiro. O que é que você está fazendo aqui? Você deixou as ovelhas de papai? O que é que você quer, seu encrenqueiro? Eu bem sei que você é astuto. Ele diz: oxe, eu nem te fiz nada, só vim saber como é que vocês estão. Papai mandou-me para saber como é que você está. Olha aqui, come um queijinho. Olha um pedaço de pão aí para você acalmar os ânimos. Enquanto isso, Golias está afrontando. E ele diz: rapaz, aí alguém levanta uma enquete. Olha, estou sabendo aí que o rei disse que quem for guerrear contra esse gigante vai ter esposa, vai ficar isento de imposto e vai ficar rico. Davi olha e diz: o que, rapaz? Como é a conversa? Vai ter esposa, ou seja, vai ser gênero, vai estar sua família isenta de imposto e vai ficar rico. Aí Davi olha para o exército e diz: e nenhum de vocês pensaram nessa possibilidade? Aí eles disseram: já viste o tamanho daquele homem? Aí Davi olha e disse: você está olhando o tamanho do homem? Mas vocês não são o exército do Deus vivo? Então por que vocês estão olhando a estatura daquele homem? Pode dizer para o rei: eu vou. Como é, menino? Mas tu é um franzino, rapaz. Pode dizer: eu vou. Levam Davi até Saul. Saul já até tinha esquecido quem era Davi. Saul já tinha havido até esquecido de quem era Davi. E quem era Davi? Seu patriarca. E alguém chega até Saul e diz: Senhor, tem um guri aqui que diz que tem coragem de peitar aquele gigante lá. Davi olha e diz: quem é? Ele diz: esse menino aqui, irmão de Eliabe, um dos seus comandantes do exército. Qual é o nome dele? É Davi. Davi? Quem é o pai dele? O Jessé, o Belemita. Chama ele aqui. Davi se apresenta. Quando Saul olha para Davi, franzino, cabelo ruivo, olhos azulzinhos, cheio de sarda, Saul diz: ô meu filho, eu sei que você é um menino de coragem, mas aquele gigante lá já é homem experiente na batalha. Aí Davi vai dizer: ô rei, eu não queria me gabar, não. Eu não queria encher minha bola, não, mas deixa eu contar um negócio, só um segredo entre mim e o Senhor. Você está ajudando a minha aparência, rei? Mas certo dia eu estou lá cuidando das ovelhas do meu pai, rei. Veio o urso da montanha, rei. Apanhou uma das ovelhas do meu papai. E Saul diz: e o
que é que tem de mais nisso, meu filho? Sempre acontece isso. É, rei. Só que tem um detalhe aí. Eu sei que sempre acontece isso. É normal de acontecer. Só que tem um detalhe aí. A minha ovelha morreu. Mas aquele urso também morreu. Como assim? Como assim? A ovelha não teve como escapar. Mas eu apanhei aquele urso pela barba e rasguei ele de alto a baixo. Se você fazer uma pesquisazinha aí no Google, rapidinho, se você fizer, o urso, quando ele está em pé, ele mede entre 3 metros a 3 metros e 20. Um urso pardo, em pé, ele mede entre 3 metros a 3 metros e 20. Por que que Davi diz? Vocês estão olhando para a aparência? Para a estatura? Oh, glória! Aí, Davi olha para Saul e diz: olha, tem mais. Outra vez, foi semelhante, mas não foi com o urso. Agora foi com o leão. E não é qualquer leão. Não é um leão comum da juba alaranjada, não. É o leão da juba preta, que é o pior que tem. Tá, Davi? E esse leão em pé, ele também mede a mesma estatura do urso. E detalhe, uma mãozada tanto do leão quanto de um urso mata um ser humano só com uma só. Porque são mais, é uma porrada muito forte. Mas sabe o que aconteceu, ô rei? Apanhei o leão pelas barbas e rasguei ele de alto a baixo. A ovelha não viveu, mas o leão também não. Tá, então você está me contando que você tem história de batalha. Tenho. Você está me dizendo que você vai batalhar contra esse gigante. Vou. Tá, já que você está decidido, vamos fazer o seguinte: toma aqui as minhas armaduras. Davi, aproximadamente minha estatura. Saul, mais ou menos a estatura de Joel, e com mais porte físico. Quando vestem a roupa, as armaduras de Saul em Davi, fica tudo bambo. Davi não consegue se movimentar direito. Davi diz: não, isso aqui não serve para mim não. Deixa eu só com aquilo que eu sei usar de melhor. E o que é que você sabe usar de melhor? É a espada? Não. É um arco e flecha? Não, também não. É uma lança? Também não. É um escudo? Não. E o que é que você sabe usar de melhor, Davi? É um estilingue com pedra em um cajado da minha mão. É só isso que você vai afrontar o gigante? É só com isso. Ah, mas tem uma coisa. Não sou eu que vou. Quem vai é o Deus Todo-Poderoso. Quem vai é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Davi sai, vai no ribeiro, escolhe 5 seixos de pedra, coloca na sua aljava, coloca na sua capanga, vai até o campo de batalha. Golias caçoa dele, dizendo: olha, vocês mandaram um menino para lutar contra um guerreiro. Eu vou estraçalhar, eu vou fazer, eu vou acontecer, e vou dar os restos mortais dele para as feras e para os abutres comer. Aí Davi vem,
e disse: olha, você pode vir com sua espada, com seu escudo, com sua lança, você pode vir com tudo isso aí, mas eu só vou com uma única coisa. O quê? Você vai vir com quem? Eu vou diante de ti em o nome do Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos de Israel vai me dar a tua cabeça na minha mão. Deus está contando com os improváveis. Deus está contando com os improváveis. Ninguém dava nada por ele, mas ele chama o improvável. Ninguém contava com ele, mas ele chegou como um improvável. E sabe o que aconteceu? Todos aqui sabem. Ele rodou a funda com a pedra dentro, atirou. A pedra foi na divisão, aleluia, foi na divisão do capacete de Golias. Era uma fresta só, mas era o necessário para que a bala em forma de pedra acertasse o crânio, aleluia, de Golias. Aí você vai ver um negócio muito estranho acontecer. Qualquer pessoa que leva um baque na sua cabeça, na sua fronte, a tendência é cair para trás. Só que quem está dando, Davi só joga pedra, mas quem nocauteia é o dono dos céus e da terra. Quando a pedra bate na cabeça, a mão do poderoso bate na nuca, e ele desce com a cara aos pés de Davi. Davi saca a espada do próprio Golias, decepa a cabeça e diz: eis aqui a cabeça do gigante, porque o Todo-Poderoso é que me entregou. O Todo-Poderoso é quem peleja as minhas batalhas. O Todo-Poderoso é quem nos garante essa vitória. Cabeça de Davi na mão, cabeça de Golias na mão de Davi. O povo está em euforia. Daqui a pouco vem umas moças com pandeiros e tamborins, e começa a solar um hino inusitado, e sem que ninguém esperasse, uma composição de apenas 2 estrofes, de apenas 2 letras. A letra era: Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Saul matou milhares, Davi os seus 10 milhares. Aquela musiquinha não caiu bem nos ouvidos de Saul, e ele pergunta: quem é esse rapaz? O capitão diz: eu não conheço, não sei quem é. Chama Davi novamente: meu filho, como você se chama? E como se chama o teu pai? Eu me chamo Davi, meu pai se chama Jessé, o Belemita, e eis aqui no teu exército os meus irmãos. Davi, a partir daquele momento, começa a viver diariamente com o rei Saul. A partir daquele momento, Davi passa a conviver no palácio, a comer na mesa de Saul, a sair nas guerras com Saul, a ser um dos comandantes do exército de Saul. Sabe por quê? Porque Deus está levantando os improváveis. É porque Deus está chamando e está levantando os improváveis. Se você é um improvável de Deus,
tempo ainda não chegou, não se apavore. Deus está orquestrando tudo, está arquitetando tudo, vai colocar você num ponto estratégico, aonde Ele vai te levantar e vai dizer: eis aqui é o improvável que eu levantei, eis aqui é o improvável que eu levantei, eis aqui é o improvável que eu levantei. Você é o improvável de Deus. Você é o improvável de Deus. Mas mesmo sendo improvável, o teu Deus é com você. Eu quero agradecer essa riquíssima oportunidade em nome de Jesus Cristo.